Hoje a gente vai falar sobre um assunto que preocupa bastante: o surto de gripe aviária que chegou ao Brasil. O governo já acionou o alerta máximo, né? O vírus foi detectado em aves silvestres no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Exatamente. E apesar de ainda não ter afetado a produção comercial de frangos, o receio é grande. Principalmente porque o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. Qualquer abalo nesse setor pode gerar impacto global. Fora o impacto econômico, tem também o medo relacionado à saúde pública, mesmo que o risco de transmissão para humanos ainda seja considerado baixo. Mas o vírus H5N1 tem um histórico complicado. Em outros países, houve casos graves em humanos. Verdade. E a preocupação aumenta porque o vírus é altamente patogênico para aves, o que já levou a abates em massa em outros lugares. No Brasil, o Ministério da Agricultura agiu rápido, criando uma sala de crise para monitorar tudo. Sim, e até o momento só aves silvestres foram atingidas, o que é um alívio. Só que o risco de contaminação chegar às granjas comerciais ainda existe. Por isso, os produtores estão em alerta. Inclusive, medidas de biossegurança foram reforçadas em várias regiões, né? Isso mesmo. Restrições de acesso às propriedades, controle rigoroso de transporte e vigilância constante. Agora, o que me chama a atenção é como o Brasil tem conseguido manter a doença fora dos plantéis comerciais por tanto tempo. Isso mostra que as políticas de prevenção estavam funcionando bem, mas um deslize pode custar caro. E é aí que entra a importância da vigilância ativa, especialmente nas rotas migratórias de aves. Aves migratórias são grandes vetores. Elas passam por diversos países e podem carregar o vírus sem apresentar sintomas. Tipo um passageiro clandestino invisível. Exatamente. E como conter algo assim é extremamente desafiador, as autoridades precisam estar sempre um passo à frente. O Brasil, inclusive, suspendeu eventos com aglomeração de aves, como exposições e torneios. Uma medida dura, mas necessária. Nesses eventos, o risco de disseminação é altíssimo. Outra coisa interessante é que o surto reacende o debate sobre o consumo e criação de aves em ambientes industriais. Sem dúvida. Sistemas intensivos de produção são mais vulneráveis, porque basta um caso para tudo desandar. E isso sem contar o sofrimento animal. Muita gente já discute alternativas mais sustentáveis. Só que mudar o modelo atual de produção não é tão simples. Envolve economia, cultura, logística. E política, claro. O lobby do agronegócio tem muito peso no Brasil. Ao mesmo tempo, o consumidor tem um papel importante. Pressão por transparência e responsabilidade pode ajudar. Verdade. Mas no meio dessa crise, o foco agora é conter o avanço da doença. Uma dúvida que muita gente tem: a carne de frango continua segura para o consumo? Sim, totalmente. Não há evidências de transmissão da gripe aviária por alimentos cozidos. Isso é importante reforçar, para evitar pânico desnecessário. Mas claro, é sempre bom seguir cuidados básicos, como cozinhar bem e manter higiene na manipulação dos alimentos. E acompanhar as atualizações do Ministério da Agricultura, que tem sido transparente nas comunicações. Aliás, os protocolos internacionais também estão sendo seguidos à risca. A OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, já foi notificada. Isso evita sanções comerciais futuras. Sim, manter a credibilidade internacional é vital, especialmente quando se trata de exportações. E com a Ásia e a Europa enfrentando surtos há anos, o Brasil vinha sendo uma exceção. Agora que o vírus chegou aqui, mesmo que em aves silvestres, o jogo muda. A pergunta que fica é: será que esse foi só um episódio isolado ou o começo de uma série de surtos? Não dá para saber ainda, mas o histórico de outros países mostra que é difícil conter de vez. Alguns especialistas dizem que a gripe aviária pode se tornar endêmica em certas regiões. E quando isso acontece, o controle vira uma corrida de resistência. O que torna ainda mais urgente investir em ciência, tecnologia e capacitação das equipes de campo. E claro, no apoio aos pequenos produtores, que nem sempre têm recursos para manter medidas rigorosas. Exatamente. Sem apoio, eles viram o elo mais frágil da cadeia. Um surto em uma pequena granja pode se espalhar rápido, dependendo do manejo e da estrutura local. Por isso, a comunicação entre governo e produtores precisa ser clara e eficaz. Transparência é tudo. Ninguém quer esconder dados agora. Isso só pioraria a situação. E o que mais me preocupa é que o vírus pode sofrer mutações. Já pensou? Sim, se um dia ele se adaptar para transmitir entre humanos com facilidade, seria uma catástrofe.
aí a gente estaria falando de algo muito mais grave, como uma nova pandemia. Ainda bem que, por enquanto, esse cenário é remoto. Mas nunca se pode descartar completamente. E o aprendizado com a Covid-19 ainda está fresco. Precisamos levar isso a sério. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde já declarou que está em alerta máximo. E a Anvisa também está monitorando produtos de origem animal que circulam pelo país. Você acha que isso pode impactar o mercado internacional do Brasil? Pode sim. Mesmo sem casos em granjas, os países compradores tendem a ser cautelosos. Mas se tudo continuar sob controle e com comunicação clara, é possível minimizar os danos. É o que esperamos. Afinal, a segurança sanitária é um ativo valioso do Brasil lá fora. E agora a responsabilidade é coletiva. Produtores, governo, consumidores, todos têm um papel. E falando nisso, fica o convite para o pessoal acompanhar as atualizações e não cair em fake news. Informação correta é a melhor arma contra o medo e a desinformação. E com isso, a gente encerra por aqui, esperando que a situação siga sob controle e com lições aprendidas. Até a próxima e que venha com boas notícias.